Ladies and gentlemen, welcome to violence. Well, nobody's perfect. Here's Johnny, said the white rabbit. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. kill everyone now. Only a ninja. Destroy a ninja. Bonjour cinéphiles, nous sommes de retour avec autre épisode du podcast Angle Mort. Je suis Jacques, ton présentateur. Et avec moi é... Lívia Vilas Boas, uma amiga do Thiago. O meu francês instrumental não comporta mais do que a brincadeira que eu fiz agora mais cedo. Pois é, a Lívia, assim como a Patrícia lá do episódio 6, ela estudou comigo direito, mas assim como a Patrícia, ela seguiu a carreira jurídica, terminou o mestrado no passado em Direito Internacional. Ela está dando aula de Direito Internacional lá na Faculdade Nacional de Direito. Mas, Olivia, você tem alguma outra coisa que você gostaria de adicionar para sua apresentação? Oi, boa tarde, cinéfilos. Thiago, muito bom estar com você nesse projeto. Parabéns. Como o Thiago adiantou, nós nos conhecemos na Faculdade de Direito, né? Mas acabamos seguindo rumos diferentes, mas nem por isso nos afastamos, né? O Thiago agora entrando no cinema e eu recentemente terminei um curso de mestrado em Direito Internacional. Comecei a dar aula na Faculdade Nacional de Direito, aqui na UFRJ, e o tema das diferenças culturais sempre me atraiu, né? Sempre achei bastante interessante. E como não gostar desse tema, né, no cinema, né, que sempre abordou essa questão, tendo em vista os vários problemas hoje em dia que vemos, né, no mundo sobre essas diferenças. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você fazendo esse programa. Muito obrigada pelo convite. Sim, vamos falar um pouquinho sobre a questão das diferenças culturais, né? A gente vai pegar dois filmes que tenham dois personagens, mas a gente vai fazer o seguinte: como a Lívia gosta muito de filmes franceses, a gente brincou de fazer o seguinte: a gente vai falar sobre diferenças culturais, mas vai falar sobre filmes franceses que abordam diferenças culturais, né? Então a gente vai pegar dois filmes franceses e os dois têm personagens franceses que interagem com personagens de outras culturas. É um tema muito atual, muito em pauta, né, a questão dos refugiados lá na Europa, né? E até no Brasil, né? Também. Até no Brasil, sim, sim. E é um assunto muito interessante, né? É um assunto interessante que sempre esteve em pauta, só que agora, com a questão dos refugiados, ele fica mais evidente, porque são milhares de pessoas buscando melhores condições de vida, fugindo de guerras, de perseguições, seja elas políticas, religiosas, ou até mesmo por questões ambientais. Mas o fato é que diferenças culturais sempre foi uma fonte de movimento na sociedade. Seja por curiosidade ou por aversão, né? Porque é fato, as pessoas são diferentes, as sociedades também, e isso pode provocar animosidade ou até mesmo beirar o preconceito. Então, às vezes, estrangeiros não gozavam de qualquer direito, né? E é interessante notar como isso mudou no decorrer dos anos, com a questão dos refugiados, que são garantidos a eles o direito de buscar melhores condições de vida em outros países. É muito interessante isso, é um tema que realmente sempre me atraiu. E está aí nos jornais, né? É preciso que as autoridades tomem atitudes, né, com relação a isso, a pelo menos acolher essas pessoas e garantir os direitos básicos, que estão previstos até onde? Na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, é um tema muito atual, de fato. Eu lembrei de um filme chamado Fogo ao Mar, que é um filme sobre os refugiados na ilha de Lampedusa. Assim, não foi um filme que eu gostei. Assim, achei que ele poderia ter sido melhor desenvolvido. Mas ele fala sobre essa questão,
E a gente vê a questão dos haitianos aqui no Brasil, desde quando? Desde 2010, né? E agora os venezuelanos, né? E as nossas autoridades atuais são radicalmente contra esse acolhimento. Infelizmente tem sido assim. Você pode notar também com o tratamento que tem sido dado aos médicos cubanos. E eles vieram, eles são reconhecidos pelo trabalho que tem sido feito, né, nos hospitais públicos, até porque essas pessoas estão dispostas a ir em lugares muito longínquos, às vezes não tão acessível ou interessante aos olhos dos brasileiros. E por questões políticas, né, foi mudado, né, essa política. E, de fato, a população tem se questionado qual é o porquê disso, né, se estava beneficiando essas pessoas, né, as populações principalmente de baixa renda que precisam utilizar de serviços médicos públicos. O fato é que, tendo em vista essas reclamações, acho que o governo percebeu um pouco a falha e está tentando ignorar um pouco isso. Mas esses são pequenos exemplos, né, que mostram como as diferenças culturais fazem parte do nosso dia a dia, né, e que as pessoas também não têm que ser iguais, né, as pessoas elas são diferentes no modo de ser, de pensar, de agir, e acho que isso é que torna a sociedade mais rica, né, mais interessante. O encontro com o outro na maioria dos casos, sempre benéfico. Essa interação, as trocas de experiência, as trocas de conhecimento, são sempre bem-vindas. Você olha o seu ponto de vista e o do outro. Você percebe que o outro não tem que ser necessariamente igual a você, pensar como você, agir como você, seguir a mesma religião, né, ter os mesmos costumes. O fato de você aceitar o outro e lidar com as diferenças, acolher, né, essas distinções, é o que, de certo modo, também vai mostrar o quanto uma sociedade ela está ou não aberta, né, para a diversidade. O quanto a maturidade, né, naquela sociedade em aceitar o que é diverso, o que é diferente. É claro que talvez vivemos um momento hoje, não falo só do Brasil, no mundo, em que percebe-se uma grande aversão, né, ao estrangeiro, sobretudo nesses governos de direita, né, até mesmo na Europa. Infelizmente, você vê os governos fechando as fronteiras, não só para refugiados, mas para que as pessoas tenham o direito de ir ou vir. Né, há uma tendência hoje em se fechar, né, vídeo até próprios Estados Unidos. Mas, enfim, acho que a gente tem que sempre buscar mudar um pouquinho isso. Se já é complicado para o nosso governo ter solidariedade e apreço pela diversidade em relação aos próprios cidadãos brasileiros, imagina a postura dele em relação ao estrangeiro. É verdade, você tocou num ponto fundamental. Se o governo não consegue ser sensível às próprias demandas de sua população, o que dirá de outros? Torçamos para que isso mude, né? Uma coisa que eu reparei agora é que o Dioniso, deus do vinho para os gregos, ele também é o deus estrangeiro, por dois motivos. Por um, você tem que o culto dele começou fora da Grécia. Algumas pessoas falam que foi na Trácia. Há controvérsias sobre isso, não vou entrar nesse assunto. Mas ele também é um deus estrangeiro, no sentido de que ele é filho de Zeus com Semele, e a Hera, muito enciumada das escapadas de Zeus, perseguiu muito o Dioniso, até o ponto de que o Zeus escondeu o jovem deus na sua coxa e acabou levando o garoto para a Ásia para ser cuidado por umas ninfas. E tem um epiteto de Dioniso que fala que ele é o deus que chega. Por isso ele está sempre muito ligado ao estrangeiro. Mas também, ainda falando sobre os gregos, a gente tem que notar a relação de filia com xênia. Os gregos tinham 3 palavras para se referir ao amor. Eles tinham eros,
que era o amor carnal, tanto que a gente vê eros, erótico, essas coisas assim, né? A gente tem o ágape, que seria um amor espiritual, um amor universal, tanto ao ponto que os primeiros cristãos vão usar esse termo para chamar aquele amor que Deus teve ao ponto de dar seu único filho em sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Quando Paulo vai falar de amor, lá no capítulo 13 da sua carta aos Coríntios, ele está falando de ágape. Eu até coloquei essa passagem lá na página do Facebook, extraída de um filme do Sion Sono, né, que é o Love Exposure. E por fim a gente tem filia. A gente lembra, na época do ensino fundamental, né, quando a gente vai aprender construção de palavras, a gente tem radicais latinos e radicais gregos, e sempre na lista tem a palavra filia, que significa amizade, né? Então, quando você tem a palavra filósofo, você está querendo falar de amigo da sabedoria. Cinéfilo, cine, cinema, filia é amizade. Então você tem cinefilia como amizade pelo cinema. É importante ressaltar que os gregos tinham, além dessa questão de amizade, a palavra filia tinha muita relação com xênia, que é a relação com o estrangeiro. Tem uma passagem no livro do Francisco Ortega chamado Genealogias da Amizade. É muito interessante, eu vou dar uma lida. Usado no sentido afetivo, filos é a expressão de proximidade e de relações de parentesco. Homero o utiliza frequentemente como um epíteto ou uma forma afetuosa para se referir aos membros de uma família. Em uma sociedade regida por um sentimento de insegurança, personagens homéricos se referem aos filói como os homens e os objetos que garantem sua segurança, independência, a autarqueia, quando se afastam de sua região. Essa necessidade de segurança se exprime igualmente na importância atribuída às relações de hospitalidade, nas quais o hóspede, o xenos, aparece como um caso especial do filos. O tratamento de filos corresponde ao comportamento diante do estrangeiro hóspede. O significado do verbo filém é também ambíguo, designado a ação da influência sobre pessoas que são protegidas, as mulheres, crianças, parentes e escravos. Filém também possui o sentido de exprimir a hospitalidade, de receber os estrangeiros e de se beijar como sinal de reconhecimento entre os filoi, como aparece em Heródoto referindo-se ao comportamento dos persas. Filém determina a conduta de quem recebe o estrangeiro, xenos, na sua casa e o trata segundo os costumes. Entre o estrangeiro e o hóspede se institui um vínculo, o filotes, realizado num ato solene que se converte os contratantes em filoi, obrigando-os a cumprir a reciprocidade implícita na relação de hospitalidade. Filotes aparece assim como uma amizade de um tipo muito definido, que estabelece vínculos e supõe compromissos recíprocos com juramentos e sacrifícios. Trata-se de uma relação de aliança, de hospitalidade, que adota um caráter quase jurídico, uma ética fortemente codificada na qual o honor vira o único elemento afetivo. E aí eu citei a Bíblia há pouco tempo atrás e eu não posso deixar de mencionar uma passagem que todo mundo que fez catecismo sabe. Evangelho segundo São Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro. Então não é o Tiago que está falando, são as Sagradas Escrituras. Então você vê muitas pessoas que se dizem cristãos agirem de forma tão beligerante em relação ao outro, em relação ao estrangeiro, em relação ao diferente, que me causa uma profunda repulsa. Desculpe fazer essa digressão, mas assim, eu passei anos estudando filosofia, mitologia, essas coisas, assim, eu não quero aproveitar isso que aprendi para enriquecer o episódio. De qualquer forma, Lívia, me conta,
qual foi o filme que você escolheu pra mim? Eu escolhi o filme Um Conto Indiano de 2017. Vamos falar sobre o filme Um Conto Indiano, mas antes vamos ouvir o trailer. 350 vis cruciformes, voilà ce que je vous ai commandé. Et vous m'en avez livré 329. Évidemment que je les ai comptés. Arrête avec ce mec. C'est un mec seul, putain. On va dans la chambre. Non, pas dans la chambre. Pourquoi? Parce que c'est la chambre de mes parents, jeune. Les vieux garçons, ça existe. Bah lui, c'en est un, là, mais... Et c'est le roi, les vieux garçons. আমি জাহাজ থেকে নামার পরে 4-5 জন লোক আমাকে Je ne parle pas votre langue. দাদা আমার কাছে পয়সা কড়ি কিছু নেই আমি এখানে নতুন Je ne parle pas votre langue. Il a eu de la chance, Ajit, de tomber sur toi. Alors, moi, j'aurais aimé avoir sa chance. Et pourtant, je parle le français, mais... Um Conto Indiano, de 2017, dirigido por Héctor Caballero Reyes, escrito pelo próprio, adaptado do roteiro original de Sebastian Borenstein. No filme atuam Benoît Poelvoorde, Pito Bash, Alexandre Lamy e Anne Giroux. Qual é a sinopse do filme? Então, a vida de dois homens, o Pierre e o Ajit, mudam quando o Ajit, esse marinheiro indiano que foi roubado e perdeu tudo, aparece do nada na frente do Pierre, que é esse solteirão ranzinza francês. O filme é uma adaptação, é um remake do Um Conto Chinês, que é mais conhecido, que o pessoal conhece, pelo menos a pessoa aqui no Brasil deve conhecer mais, porque tem o Ricardo Darín, e conta essa história, só que em vez de ser o Ajit indiano, é o Jun, que é um chinês. Tem algumas diferenças sensíveis que você pode perceber, e a gente pode até atribuir mais diferenças culturais se a gente levar em consideração as diferenças que são feitas no filme, tanto na questão da gastronomia, na questão do que o Pierre come, aquilo que o Roberto come, o que eles dão para os respectivos visitantes. Gostei bastante do filme. E o que você achou? Eu gostei desse filme porque ele aborda de forma assim, muito clara, muito cotidiana, como se revelam, as diferenças culturais. Porque é um francês, e do outro lado um indiano. E a gente, apesar de eu pelo menos nunca estive na Índia, a gente ouve falar, a gente lê sobre alguns costumes que eles têm. Por exemplo, o simples fato de comer com as mãos, não usar talher, por exemplo. Para nós, assim, ocidentais, isso é um pouco diferente, Então, me chamou a atenção porque ele, de uma forma leve, divertida também, ele trata desse delicado tema, da diferença cultural, mas ao mesmo tempo mostra como isso pode mexer com o seu psicológico, a ponto de querer se tornar uma pessoa melhor, como foi o que aconteceu com aquele personagem, o Pierre, que ele é muito ranzinza, muito fechado, extremamente metódico, com relação às coisas, por conta, depois o filme explica, porque que ele foi assim, por conta da família dele, ele acho que ele perdeu o pai. Perdeu o pai e perdeu a mãe. Pois é, perdeu o pai e a mãe. Então é claro que isso na vida de uma criança é muito traumático. E possivelmente aquilo foi um motivador do comportamento dele, fechado, ranzinza, reclamão. E ao mesmo tempo, de uma forma assim, muito leve, mostra como aquele indiano, na simplicidade dele, tocou em alguns aspectos que o fizeram perceber que ele não estava indo por um bom caminho, ele precisava mudar, porque aquilo estava prejudicando. E isso fica até claro com a moça, Tem uma moça que sempre fica atrás dele, querendo namorar com ele, e no final das contas, ele percebe que ele estava perdendo muito com aquele. É engraçado que aquela conversa, sem querer dar spoiler, mas aquela conversa final, onde o Ajit fala em Bengali, sem a gente entender nada sobre o relacionamento dos dois,
A gente consegue entender exatamente o que o agente está falando, mesmo ele falando em Bengali, né? Eu acho que essa foi uma mágica do filme. E uma outra coisa interessante é que o ator que faz o agente, o Pitobash, ele fez um filme chamado O Arremesso de Ouro, em que um americano vai para a Índia para montar um time de beisebol e precisa de um intérprete, porque ele não consegue conversar com as pessoas falando hindi. E justamente esse ator é que vai fazer o intérprete dele. Né? Aí eu achei interessante, né, como num filme ele é o cara que domina as duas línguas, nesse outro ele não consegue se comunicar. E você falou no filme, eu lembrei uma outra coisa que a gente falou mais cedo, que é o acolhimento ao estrangeiro, né? Você vê que, assim, apesar de o Pierre ser ranzinza, ser metódico, ele acolhe logo de cara o estrangeiro, né? Acolhe essa pessoa que ele não conhece só porque ele está necessitado. É claro que muitas vezes ele se vê tentado a mandar o agente embora, mas na maioria das vezes um sentimento de dever no primeiro caso, na primeira vez que ele tenta mandar o cara embora, na segunda vez já um relacionamento de amizade faz com que os dois se reencontrem. Eu achei interessante o que você falou sobre o momento final, né, da despedida dele, quando ele fala em Bengali, né? A gente não entende, mas a gente sabe o que é que ele está falando. Porque apesar de serem pessoas diferentes, né, diferentes culturas, sociedades, somos todos humanos, né? E os sentimentos, eles são universais. Eles não mudam, seja ele o amor, o ódio, até mesmo que não o preconceito, né? Ele muitas vezes é tentado a mandar o rapaz embora, mas é algo lá no fundo, né? Pede para ele não fazer isso, né? Porque é justamente aquela ideia também de se pôr um pouco no lugar do outro, né? A gente, quando viaja para outro país, a gente é um estrangeiro, né? Por mais que sejamos ocidentais, temos assim uns costumes em comum, mas o fato que é outro idioma, outra língua, outro contexto, outros costumes, é tudo diferente, né? Você leva um período de adaptação. Então, acho que o personagem, o Pierre, ele conseguiu, aos poucos, perceber isso, né? Ele teve empatia, né, pelo indiano, pela situação dele. E é interessante notar também... Uma das coisas que fez o Pierre ser ranzinza desse jeito, a gente aprende depois, né, que foi justamente aquela ideia de que o mundo não faz sentido, né? E aí por isso que ele colecionava notícias em que as coisas mais absurdas aconteciam. Mas isso acabei me lembrando que essa história, tanto essa história quanto um conto chinês, são baseadas num caso que aconteceu de verdade. Um grupo resolveu roubar gado e levar o gado num avião. As vacas estavam muito inquietas e aí eles jogam pelos ares as vacas. E uma das vacas acabou caindo num navio pesqueiro japonês. E aí, a partir daí, é que o Sebastian Borenstein, quando ele escreve um conto chinês, ele vislumbra essa ideia de fazer um filme baseado em coisas tremendamente incomuns que não fazem sentido. Mas no momento em que o personagem estrangeiro, né, o agente, no caso, né, mostra para ele que, não, peraí, isso daí faz sentido, eu acho que toda aquela ranzinzice dele, todo o mau humor dele, meio que vai se desconstruindo, né? Sim, ele passa por um processo de desconstrução, o que não é muito fácil, né, nem rápido, mas ele vai percebendo que aquelas manias dele, né, aquelas coisas não faziam mais sentido, eram fonte de sofrimento. Tanto que ele se fechou para relacionamentos, ele vivia uma vida assim muito reclusa. E eu acho que, bom, é aquela ideia de que as coisas acontecem no momento certo, quando tem que acontecer. Então, veio um indiano
para, de certa forma, provocar essa mudança nele, né? Perceber que aquilo já não fazia mais sentido, que deveria ser jogado fora para dar espaço a novas coisas, novas pessoas. São as mudanças, né, que a vida nos traz. Se a gente é aquilo, bom, é o universo, né? Se a gente não muda por nós mesmos, alguma coisa virá para fazer com que essa mudança opere na gente, para abandonar coisas velhas, para dar espaço a novas, né? O novo só pode entrar se encontra espaço. E, de certa forma, foi o que aconteceu no filme. Agora, você também, eu estava lembrando, você também passou por experiência. Por mais que haja muita proximidade entre Brasil e Portugal, também há suas diferenças. Há bastante diferenças. Principalmente, quer dizer, eu posso falar do ambiente acadêmico. O ambiente acadêmico é bem diferente do ambiente acadêmico aqui do Brasil. Tem uma coisa que eu achei interessante, que o diretor só coloca muito sutilmente no filme, é que o Pierre é fascinado por barcos. É por isso que ele estava lá no porto na hora em que o Agite, né, é roubado. Né? Você repara nessa fascinação porque ele tem um barquinho lá no retrovisor. E também ele tem uma coleção. Quando fala, eu gosto de colecionar coisas, a câmera aponta para uma coleção de barcos, de barquinhos que ele tem em miniatura. Eu achei interessante. É muito sutil essa demonstração de o que ele estava fazendo lá no porto, né? No caso do conto chinês era avião, mas era a mesma coisa, assim, o Roberto, conto chinês, estava vendo os aviões pousarem no aeroporto e aí ele vê o rapaz chinês chegando. Foi bom você ter falado isso, que eu vou assistindo de novo, eu vou reparar. Mas eu gostei bastante da química do Benoit Poelvoorde com o Pitobacho no filme, né? Eles fazem uma dupla muito bacana. Mesmo um não falando a língua do outro, né? E é muito engraçado, porque também tem uma parte que ele chama um rapaz, né, que é pizzaiolo. Sim, entregador de pizza. Para fazer a tradução, né, do bengali para o francês. Coisa fantástica, que também é muito sutil, como é que o Pierre sabe que o entregador de pizza sabia bengali. Tem uma cena logo no começo do filme em que o Pierre está ajudando o Agite a encontrar o tio, e ele passa no restaurante. E aí no restaurante o cozinheiro, que estava do lado de fora do restaurante, né, fala bengali. Aí eles conversam, e aí nisso chega o entregador de pizza, conversa alguma coisa em bengali com o cozinheiro e vai embora. E aí foi aí que quando o Pierre pediu pizza, o Pierre pediu para aquele entregador em específico, porque ele sabia que o entregador sabia bengali e podia ajudar ele a ser intérprete. Ele aparece 2 vezes no filme. E são 2 vezes que a gente consegue entender mais claramente, né, o que está acontecendo, o que o Agite está fazendo lá na França. Foi um filme muito bom. Eu particularmente gosto muito dos filmes franceses, porque eles, assim, de temas simples ou de forma muito sutil, eles conseguem passar diversas mensagens, né? De uma coisa muito simples, uma diferença cultural entre um indiano que vai parar lá na França, num vilarejo, e um francês ranzinza, né, envolto nos seus próprios pensamentos e dúvidas e sofrimento. Eles pegam desse tema, fazem uma miscelânea e conseguem fazer um filme tão interessante, que aborda tanta coisa, e muitas vezes de uma forma sutil ou poética, e adentrando, né, no íntimo do personagem. Eu acho isso muito encantador nos filmes franceses. Acho que é por isso que eu gosto tanto. Eles mergulham fundo no personagem, né, no aspecto subjetivo, né, ali, no psicológico da pessoa. Eu acho muito legal isso. Eu gosto. Vamos passar para o próximo. Qual foi o filme que você escolheu? Hiroshima, Meu Amor, de 1959. Vamos conversar então sobre Hiroshima, Meu Amor. Logo depois de ouvirmos o trailer. Hiroshima,
Hiroshima. C'est fou ce que tu as une belle peau. Toi. Moi? Oui. Tu m'auras vu. La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima. Jamais ça ne s'arrête à Hiroshima. Je t'oublie déjà, regarde comme je t'oublie, regarde-moi. Hiroshima, Meu Amor, de 1959. Foi dirigido por Alain Resnais, escrito por Marguerite Duras. O filme é estrelado por Emmanuelle Riva, Eiji Okada e Bernard Pesson. Sinopse. Vou falar então aqui rapidamente sobre a sinopse, né? Trata-se de um filme no qual uma atriz francesa ela vai para Hiroshima filmar, né? Participar num filme sobre a guerra, né? E lá ela conhece um arquiteto japonês, né, casado, e eles acabam se envolvendo, e mesmo com um pouco tempo que ela fica no local, eles acabam por se aproximar e também dividem entre si as dificuldades, as perspectivas, né, decorrentes da guerra, né, suas consequências para a cidade, né, de Hiroshima e para si mesmo, como isso mudou a vida dele de alguma forma, como mexeu. Uma coisa que eu achei interessante no filme é que a gente estava conversando um pouco mais cedo e assim, em que pese o nosso tema aqui é sobre diferenças culturais, esse filme trata mais sobre similaridades dessas duas pessoas de culturas tão diversas, né? Você tem duas pessoas que foram afetadas pela Segunda Guerra Mundial, pelas coisas horríveis que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né? E culminando no lançamento da bomba atômica. Aliás, você sabia qual era o nome que os japoneses deram para as bombas nucleares? A segunda referência a um sono num só programa que nem é sobre ele. Desculpa, galera. Mas voltando ao assunto. Você vê assim, tipo, que são duas pessoas que sofreram muito com a guerra. Por um lado você tem ele, que não estava em Hiroshima, né? E você tem ela, que estava lá na cidade dela, em Nevers, na França, e também teve uma situação complicada. Sim, é verdade. A primeira parte do filme é como se fosse um documentário, né? Porque, assim, ao que parece, o René tinha sido contratado para fazer um documentário sobre Hiroshima. Nos moldes daquele outro filme que ele fez, Noite e Neblina. Mas ele resolveu fazer um filme de ficção. Mas essa primeira parte ainda é uma parte de documentário, que ele pega trechos de alguns filmes que foram feitos antes. E esses filmes mostram a brutalidade que foi o final da Segunda Guerra, né? A bomba de Hiroshima, não é? Eu achei interessante porque no início, né, ele começa no museu, não é isso? Mostra o museu, e apesar dos dois personagens não estarem em Hiroshima, né, no momento que foi jogada a bomba, mas mostra como esse fato mexeu muito comigo, né? A ideia é que as coisas estão ali paradas, intactas, né? Elas não continuam, mas nos personagens, mesmo não tendo passado pela bomba,
aquela violação, né? Foi a bomba, ainda fazia parte dele. Achei curioso essa abordagem de forma um pouco antagônica, né? Um pouco brincando, assim, como é uma situação que ocorreu no passado, mas ainda se fazia presente, muito viva ainda no psicológico daqueles dois personagens. E mesmo sendo de diferentes nacionalidades, estando em diferentes locais, porque ela estava na França, né, em Neuville, mas ele não estava em Hiroshima, mas isso mexeu assim com eles. E, de fato, as pessoas, elas contam, né, como os anos da guerra foram tão duros, tão difíceis, que mesmo após o término, aquilo ficou ainda impregnado nas pessoas que viveram aquilo por muitos anos. Quando você tem a oportunidade de conversar com alguém que passou, que viveu, né, você percebe isso, como mexeu de uma forma tão dilacerante com as pessoas, esse triste episódio, né, da humanidade. O primeiro frame do filme é como se fosse um casal abraçado. Você vê como se eles estivessem queimados. Lembra muito, né, os corpos que foram encontrados em Pompeia. E aí depois você corta para os dois juntos. E uma outra coisa, depois que ela dorme com ele, ela acorda no dia seguinte, ela está com kimono. E geralmente ele está de terno, né? Então, assim, tipo, ele está vestido de ocidental e ela está vestida de oriental. Mas no momento do banho, onde os dois estão nus, você vê que essas diferenças culturais meio que se desmoronam e só tem, assim, tipo, homem e mulher juntos. Também são dignos de nota os paralelos no filme. Ao longo do filme você vai descobrindo, vai conhecendo mais sobre ela do que sobre ele. É verdade, né? Porque ela se põe assim totalmente desnuda, né, com ele, tanto especialmente do ponto de vista psicológico, que ela chega a contar a história dela, né, com o oficial alemão e todo o episódio traumático por qual ela passou, né, porque foi um amor que talvez se tivesse ocorrido em outro momento, em outra época, teria tudo para dar certo, mas por conta da guerra não era a pessoa certa, né? Era a pessoa errada justamente por ser alemão. E a gente sabe, né, que isso aconteceu muito, né, na época na França, né, eu já li sobre isso, que muitas mulheres que se envolviam com oficiais alemães, seja lá porque quais motivos foram, às vezes para se salvar, às vezes porque realmente amava aquela pessoa, depois elas foram julgadas, né? Sim, e justamente a punição que esse tribunal, entre aspas, dava para as mulheres que se envolviam com alemães era precisamente raspar o cabelo, e nós notamos isso no filme. Além de trancar no porão. E aí você vê os paralelos do começo daquela parte do documentário que mostra as pessoas no hospital, com cabelo raspado, e depois na cena do flashback, como ela tá de cabelo raspado, presa no porão. E isso meio que culmina numa das cenas finais do filme, que foi uma inovação lá do René, que foi mostrar Nevers e Hiroshima, assim, tipo, com ângulos idênticos, né, e com cortes comparando as duas cidades. Eu achei isso muito interessante. Duas coisas. Primeiro, você reparou os gatos? Tem 2 gatos no filme. Na cena em que ela está gravando o filme dela, tem um gato branco. E lá em Nevers, lá no flashback, você tem um gato preto. Eu acho que isso daí também serve como paralelo dos dois. E é interessante também que uma coisa que o René deixa meio claro é que esse filme não é sobre a guerra, mas é antes sobre a paz. Cabe lembrar que os personagens não têm nome, ele é ele e ela é ela, mas ela diz que... Qu'est-ce que c'est le film dans lequel tu joues? C'est un film sur la paix. Qu'est-ce que tu veux qu'on tourne à Hiroshima sinon un film sur la paix?
É interessante porque eu lembro do gato no filme da Paz, no filme, quando ela tá no set de filmagem, né, e ele vem atrás dela. Ela sempre pede para ele não voltar, mas ele volta, né? É engraçado. Já no Nevé, eu acho que eu lembro vagamente de um gatinho preto na cabana. Acho que sim, muito rápido. Mas de fato também eles não se referem, não falam em nomes. Em nenhum momento há referência a qualquer nome. Ela não me lembra se fala do nome do amor dela, da Alemanha. Não, também não. Não há nomes no filme. Mas mesmo com as diferenças culturais e diferenças de perspectiva, né, eles conseguem assim se conectar, né, de alguma forma. É muito intenso o amor, o sentimento que um sente ali pelo outro. Exato, você começa um relacionamento carnal, você subentende-se que os dois já fazem isso normalmente, né, de ter relacionamentos extraconjugais, mas ao longo desse dia que vai passando, que ela iria voltar para Paris no dia seguinte, o relacionamento deles vai estreitando. Mas outra coisa também que me chamou muita atenção foi o fato dela... Ela parecia muito angustiada em não querer esquecer o amor dela da Alemanha e agora esse amor com ele, né? Tanto que o filme acaba e ele fala, né, alguns fatos, o nome da cidade, né, por exemplo, para deixar bem claro para ela, olha, não vou esquecer. Né, porque isso parecia deixá-la muito angustiada, o esquecimento. Sim, né, no final do filme, né, chamado Casablanca, né, que é uma referência ao filme Casablanca, né, que é realmente um amor que foi há muito perdido, que meio que reaparece num país distante. Que foi o caso do filme, porque o relacionamento dele com ela desperta nela, ou melhor, faz com que ela se lembre, com que ela se relembre do relacionamento que ela teve durante a Segunda Guerra Mundial. Um soldado alemão meio que reaparece, porque ela não contou essa história, não é nem para o marido. Provavelmente devia ser muito complicado ela conversar com o marido que ela se relacionou com um soldado alemão, né, por todo esse estigma que ela já carregou quando ela estava em Nevers. Ela teve até que sair de Nevers, ir para Paris. Mas o amor volta, né? A vida acabou... E aí eu lembrei, né, de uma cena que tem logo no comecinho, né, que ela fala, né, que a vida acabou voltando. Mesmo após a bomba de Hiroshima, a vida acabou voltando. Né? Depois de alguns dias, né, animais começam a surgir debaixo da terra. As pessoas começam a voltar. J'ai vu les actualités. Le deuxième jour, dit l'histoire, je ne l'ai pas inventé. Dès le deuxième jour, des espèces animales précises ont ressurgi des profondeurs de la terre et des cendres. Des chiens ont été photographiés pour toujours. Je les ai vus. J'ai vu les actualités, je les ai vus. Du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Eu acho que é a mensagem do filme, né? Isso mesmo, ela mostra como, apesar das nossas dores, né, dos sofrimentos, querendo ou não, a vida continua e você tem que seguir adiante, né? Porque ela não vai parar por conta das suas dores ou problemas, né? Ou tragédias, né? Então, mesmo muitas vezes eles parecendo sem esperança, né, o filme toca nesse ponto. A vida segue, ela não vai parar querendo ou não, e você tem que continuar. E acho que daí que vinha o medo dela de esquecer. A vida continua e é natural que você comece a esquecer de certas coisas.
Até porque aquilo que eu falei antes, né? Para vir novas coisas, você tem que deixar o passado lá atrás, né? E é a ordem natural da vida. Né? Ela não para, ela continua, tem que seguir em frente. Todo dia é um dia novo, né? Até as religiões falam muito isso, né? Um dia novo, uma nova chance, né? Um novo recomeço. Não se deve olhar para as coisas que já passaram, né? Tem que olhar para diante, para frente, deixa o que passou atrás. Eu acho que os 2 filmes são bons e fica a recomendação, né, para os ouvintes, assim, quem tiver interesse, assistir, porque são filmes que falam, sim, de diferenças culturais, mas também falam de seguir em frente, né, de continuidade. A vida é um ciclo contínuo, ela não estagna, né? Nós que às vezes temos a tendência de nos apegarmos ao passado, coisas boas ou ruins, não sei, e ficarmos ali presos. Então os 2 filmes, acho que de certa forma, eles concluem na ideia de seguir em frente, né? A vida é estável e a gente aprende as lições do passado para não repeti-las no futuro, né? Com os nossos erros. Né? Aquilo tudo serve de aprendizado. É verdade, assim, eu não tinha me tocado, só quando você me falou que eu me toquei que realmente uma outra coisa que liga os 2 filmes é exatamente isso, né? Porque o Pierre também era muito ligado ao passado, assim como o próprio Agite, né? Era muito ligado ao passado e ao longo do filme eles vão aprendendo a seguir em frente. É a ideia de desapego. Porque o apego também... Apego não é só a gente pensa aos bens materiais, né? Apego pode ser a lembranças, a pessoas, as situações. E a gente tem uma certa tendência a nos apegar. Então, acho que os 2 filmes, eles, no fundo, eles tratam também desse tema, né? Do desapego, de seguir em frente, de seguir adiante, porque a vida continua, a natureza se renova e a gente também é obrigado, querendo ou não, a renovar. E é muito até curioso isso, que a psicologia, né, às vezes nos traz pequenas peças, né, pequenas brincadeiras, né, porque às vezes o nosso lado consciente, racional, ele quer às vezes nos lembrar certas coisas, que aconteceu isso, tal data, ou eu lembro que foi uma comemoração, mas às vezes o seu inconsciente, ele quer esquecer. Ele quer seguir adiante, deixa aquilo lá atrás, é melhor, te torna mais leve. Então, é um pouco engraçado, né, essa balança entre o consciente e o consciente, entre seguir adiante e esquecer, ou ficar ali sempre no passado, remoendo situações que às vezes não fazem mais sentido em nossa vida. Os filmes falam sobre isso bastante. Verdade. Olívia, poxa, muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi uma conversa maravilhosa. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. Poxa, sempre que você puder, a gente conversa, a gente fala sobre filme. Eu sempre aprendo muito com você, então... sim, vai ser um prazer. Eu agradeço o convite, foi a primeira vez que eu participei, né, de algo assim. Achei muito legal, né? Mais uma vez eu parabenizo a sua iniciativa e essa busca nova, né, que você está fazendo na área de filmes, que você tenha muito êxito nisso, e agradeço também os ouvintes. Foi muito bom. Então, olha, Lívia, muito obrigado. Partiu o encerramento. Você pode mandar um e-mail para nós em podcast.cego@gmail.com. Pode visitar nossa página no Facebook, em podcast.cego. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo. Com os amigos franceses, com os amigos indianos, com os amigos japoneses, com todo mundo. Pois, quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego.
da Rua Pareto. Eu sou o Thiago. E eu sou Lívia. Este foi o podcast Ponto Cego. Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm.